Graça e paz, povo de Deus, uma boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, estamos uma vez mais aqui com o zelo de Deus, trazendo uma palavra a qual possa vir ao nosso encontro e abrir os nossos olhos espirituais, a quebrantar os nossos corações, para que venhamos servir melhor a Deus a cada dia, nos preparando para o arrebatamento da igreja. E tratando desse assunto, queria fazer algumas colocações, alerta, porque a palavra de Deus, ela veio para realmente fazer isso, abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Como o salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus olhos, luz para o meu caminho. Amados, e hoje se cumpriu as profecias a qual o Senhor Jesus tem falado, principalmente em Mateus capítulo 23, aonde o Senhor, ele falou a respeito da doutrina dos fariseus, dos saduceus, aonde ele fala de falsos profetas. Nunca houve uma necessidade tão grande da igreja voltar para Deus, da igreja voltar para os princípios de Deus. Eu queria citar algumas passagens aqui, até mesmo para você pensar, amém? Para você analisar, tá? E ver se a igreja hoje, nós como igreja, estamos seguindo os passos de Jesus Cristo ou se estamos nos desviando, amém? Meus queridos, a palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 1, fala que os irmãos ali na Galácia começou bem, pelo Espírito Santo de Deus, mas de repente foi se desviando por conta dos irmãos da lei, do período da lei, querendo trazer de volta a lei. E aí o apóstolo diz, vocês começaram pelo Espírito, também agora vai acabar pela carne. E ele diz, olha, porque existe no meio de vocês alguns que estão pregando um outro evangelho, ainda que não haja esse evangelho. Mas estão pregando outro evangelho. E ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo que venha do céu, vos pregar outro evangelho, meus queridos, não ouçam, porque é maldição para quem ouvir, é anátema, é maldição. Então, veja, temos um exemplo de Jesus Cristo chegando em Jerusalém e entrando no templo, expulsando cambistas, expulsando pessoas que vendiam animais, farinha, vendiam aquelas coisas todas. E ele diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio, covil de ladrões. Porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. A igreja é casa de oração. É para irmos orar, adorar. É para irmos aprender da palavra e não fazer negócio. Hoje, tem igrejas que vivem disso. Fazendo comida, vendendo cachorro-quente, vendendo salgadinhos, coxinha, feijoada, tudo para galinhar fundos. Mas o Evangelho diz que a igreja iria subsistir pelas ofertas. Ofertas de quem? Aqueles cujo coração se move voluntariamente. É desses que Deus se agrada. Então, meus queridos, nós estamos vendo um outro evangelho sendo pregado. O Senhor disse que a igreja recebeu 5 ministérios para que do período do chamado até o período do arrebatamento, a igreja fosse aperfeiçoada e chegasse a alcançar a estatura do varão perfeito. Efésios 4, versículo 11, 12 e 13, fala que devemos alcançar a estatura do varão perfeito. Através de quem? Através do apóstolo, do profeta, do evangelista,
do pastor e do mestre, do doutor da lei, aquele que ensina a palavra de Deus. Esses 5 ministérios recebem de Deus uma graça, uma unção para doutrinar a igreja, ensinar a igreja o caminho do Senhor, pelo Espírito Santo, para que a igreja seja edificada, receba dons, entendeu? E seja abençoada. Deus confiou a esses 5 ministérios. Vou repetir: o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre para ensinar a palavra. Só que hoje a igreja abandona esses ministérios e muitos dentro da igreja seguem os coaches, seguem aqueles que estão nas redes sociais, que não são pastores, que não foram consagrados, mas que ganham dinheiro para fazer isso. É um comércio. E as pessoas seguem esses de tal ponto que, muitas das vezes, o conselho do pastor, pelo Espírito de Deus, é rejeitado para seguir coaches. Então, meus amados, será que não está se cumprindo Mateus capítulo 25? Será que as 10 virgens não estão dormindo? Será que não é tempo de despertar? Olha, não foi só no passado. No passado, o Senhor diz lá em Jeremias 23, ai dos pastores, dos maus pastores. Pastores ensinando a igreja a seguir o mundo. Esses são aceitos. Pastores que vivem de campanha em campanha, de festividade em festividade, nas igrejas. Agora a gente olha a luz do Evangelho. Você abre os 4 Evangelhos, você vai para as epístolas paulinas, as epístolas de João, de Pedro, e aí você não vê uma coisa, que é apresentar todos os dias nas igrejas. Festas, festas e festas. Meus queridos, vocês já perceberam que no Evangelho ninguém comemora data da igreja? Ah, fez 1 ano, fez 2, vamos fazer festividade. Hã? Não tem. Mas as igrejas fazem isso. Para quê? Para atrair não somente os seus próprios membros, como membros de outras igrejas. Por causa de ofertas. O que está acontecendo na igreja? Um ministério desonra outro ministério e assim vai. A palavra de Deus diz, não cobiçarás nada do teu próximo. Nem o escravo, nem o boi, nem o jumento, nem a mulher. Não cobice nada. Mas as igrejas ficam nisso. Um pega membro do outro aqui, outro pega membro do outro ali, outro pega... Isso é maus olhos de Deus. E aí você vê que falta o que na igreja? A verdadeira unção, falta o verdadeiro conhecimento, falta os dons espirituais, falta o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja está desviada. Eu não digo a igreja de Cristo. Eu estou dizendo a igreja de 4 paredes, que ali tem pessoas que às vezes têm membros ou têm líderes contra o próprio pastor. Meus amados, as 10 virgens estão dormindo, está acontecendo. Está acontecendo o que Paulo escreve a Timóteo, que no final dos dias muitos não iam suportar ouvir a sã doutrina, porque vai produzir em seus ouvidos como comichões, e vão sair dali e vão procurar líderes que venham falar exatamente o que eles querem ouvir, e não a verdade. Olha o que foi criado. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não se divide a glória de Deus com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém e nem com imagem e escultura. É o que está escrito. Só que o culto que é a Deus, quando começamos a adorar a Deus, a louvar a Deus, nós dizemos que entendemos isso.
Senhor, Tu és o único e verdadeiro Deus. Só o Senhor é digno de louvor, de glória, de majestade. Só o Senhor, meu Deus, é santo. Só o Senhor é puro. A Ti seja a honra, a glória e o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Confessamos isso. Mas em certas ocasiões, as mesmas pessoas que confessam isso são aquelas que começam o culto a Deus e aí param o culto para dar honra aos homens, ao pó, porque levaram para os púlpitos das igrejas o louvor às mães. É dia das mães? Vamos ter um momento para as mães, um jogral, um louvor para as mães. Mas se Deus não divide a sua glória com ninguém, por que isso está acontecendo? Porque está acontecendo, o dia dos pais, então estamos cultuando, o irmão vai lá e faz a abertura, o dirigente, e agora o louvor vem, e agora a palavra é reduzida a 15 minutos, a 20 minutos, a meia hora, para poder ter um momento para os pais, para as mães. Vamos agora alegrar o coração dos pais. Então os filhos vai lá, a criança, está lá em Isaías. Povo meu, aqueles que te guiam te enganam, de maneira que os cabeças são mulheres e crianças. E aí Deus diz, e Deus faz isso para envergonhar os homens a quem Ele confiou o governo. Então, as crianças tomam o púlpito e tomam o culto a Deus. E o povo que deveria ser instruído volta para casa vazio, porque o culto foi metade para Deus, metade para a mãe, metade para Deus, metade para o pai, metade para Deus e metade para o pastor, porque criou-se o dia do pastor. Então o pastor tem que ser honrado na hora do culto a Deus. Então o culto é de 2 horas, mas 1 hora é para o pastor, é para louvar a Deus pelo pastor, é para presentear o pastor no altar. Tanto a mãe, quanto o pai, quanto o pastor, é todo dia, não é só um dia no ano. E não é para levar para o altar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo isso está acontecendo, mas um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai cobrar. Deus vai cobrar vendas dentro da igreja. Salgado, doce, está vendendo dentro das igrejas. É para arrecadar dinheiro para uma obra missionária, para uma viagem. Meus queridos, tudo que for fazer, faz conforme as tuas forças. E a obra de Deus tem que ser feita por aqueles que amam o reino de Deus e que querem cooperar com Deus através de dízimos e de oferta, e não de ficar fazendo essas coisas. Como diz o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo à igreja de Corinto, enquanto tem uns que vai lá e tem dinheiro para comprar uma feijoada, um salgado e comer, outros não têm. E aí está envergonhando aqueles que nada têm. Aí ele diz, não tem casa para comer, tem que comer na casa de Deus, envergonhando os que não têm nada. Meus amados, e a maior tristeza disso tudo é porque todas essas coisas vêm de coração de homens que estão no altar de Deus, que não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, não fariam isso. Teriam temor de Deus, reverência a Deus e cultuaria a Deus, ensinando realmente a palavra de Deus. Campanhas e campanhas e campanhas são feitas. Mas aí, meus queridos, vem a palavra de Deus. E aí a gente, conhecendo o Evangelho, a gente faz algumas perguntas. Jesus fez alguma campanha? Jesus não fez. Mas quando ele reúne os apóstolos em Mateus 28, ele diz, vai por todo mundo pregando esse Evangelho, ensinando tudo que vos ensinei. Mas ele não ensinou campanha, fazer campanha. Ele não ensinou os apóstolos não ensinou a igreja primitiva. E por que agora existe campanha e o povo não recebe nada? Acaba a campanha e o povo não recebeu nada. Por quê? Porque, meus amados, o Evangelho é poderoso para quem crê. Em Atos 10 fala de Cornélios. Cornélios aceitou Jesus Cristo em seu coração.
O apóstolo Pedro não fez apelo. Você aceita Jesus? Não. O apóstolo Pedro apenas pregava o evangelho e eles criam no evangelho. E de repente, a pregação de Pedro foi interrompida porque veio sobre eles o Espírito Santo de Deus e os batizou. Jesus os batizou com o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas ali, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não foi fazer campanha, ela apenas disse, se eu tocar nele. E ela tocou e recebeu. Jairo não foi fazer campanha, apenas creu em Jesus e clamou a ele por misericórdia, para que viessem pôr as mãos sobre sua filha. E Jesus foi, e não fez campanha. Mas aquela menina ressuscitou naquele mesmo momento. Não foi depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não. Mas as igrejas fazem campanha. Longas orações. Mas não acontece nada. Porque como igreja temos que voltar para Deus. Jesus ensinou, no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a igreja não fala isso. Os dirigentes dizem, olha, venha para Jesus que tudo vai dar certo, que os problemas vão sair da sua vida e vai ser tudo fácil. Não vai ser nada fácil, porque é com dificuldade que o justo alcança a sua salvação. Olha o que está escrito. Olha os profetas de antigamente como é que falavam. Eu vou ler para você aqui, Jeremias capítulo 28, do versículo 7 ao 9. É um momento onde Jeremias fala a todo o povo de Israel e se dirige principalmente a um profeta chamado Ananias, que vivia pregando só as bênçãos de Deus. Nesse período, Israel recebeu da parte do Senhor, por intermédio de Jeremias, que eles iriam ser levados para um cativeiro que iria durar 70 anos, o cativeiro de Babilônia. Só que Ananias dizia, não, mesmo quando Deus levou o povo, Ananias continuava dizendo, não, em 2 anos Deus vai trazer de volta e vai restaurar tudo. Deus vai abençoar Israel, vai restaurar Israel. Mas a profecia de Deus, a palavra de Deus dizia que Israel ia ficar 70 anos. Mas ele, para massagear o ego do povo, dizia, não. E olha o que o profeta Jeremias diz. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos, Ananias, e aos ouvidos de todo o povo. Versículo 8. Bem, os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, eles profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Isso é, o verdadeiro profeta, ele profetizava o quê? Guerra, mal, peste. Porque o profeta, ele era levantado em um momento crucial, aonde o povo de Deus estava já à beira do abismo para a perdição. Quem era responsável pela doutrina para ensinar o caminho? Os sacerdotes. Só que os sacerdotes, os profetas, tinham se desviado. Jeremias capítulo 23 vai falar sobre isso. Então o povo não conhecia a verdade, não tinha quem pregava a verdade. Então, toda vez que o povo estava agindo dessa maneira, se desviando, Deus levantava profeta. E o profeta falava disso, de guerras, de males e de peste. Versículo 9. Jeremias diz, olha, o profeta que profetizar paz, tem um profeta que profetizou paz? Olha aqui, quando se cumprir a palavra desse profeta, ele será conhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor. Por quê? Porque o profeta, ele é sempre para corrigir o povo. Não tinha profeta profetizando bênção, bênção, bênção. Era só arrependimento, conversão, se converta, se arrependa, volte para Deus. Então Jeremias diz, tudo bem, pode até aparecer um que fale o bem, mas vamos esperar acontecer. Porque ele só vai ser reconhecido como profeta de Deus se o bem que ele profetizou acontecer. Olha,
você abre o Evangelho e você entende que as coisas vão piorando a cada dia, até culminar na grande tribulação. Até culminar na grande tribulação. A coisa vai ficando pior, 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 até surgir o reino do anticristo, que vai vir com uma falsa paz. Então, por que os profetas de hoje, pastores de hoje, ficam dizendo, vai melhorar, se a palavra de Deus diz que vai piorar? Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, vai piorar, vai vir a tribulação, vai vir guerras, rumores de guerra, peste em vários lugares, fome. Como é que esse povo diz que vai melhorar? Por que que Deus permite isso, pastor? Para que você e todo mundo saiba que nenhum homem na terra tem a capacidade moral, intelectual, não tem para governar. O único que vai governar com justiça é Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Mas até ele vir, a coisa vai se tornar um caos. Romanos 1. Olha, que a ira de Deus vai se manifestar sobre todo mundo. Apocalipse capítulo 3. A ira de Deus vai se manifestar sobre todo mundo. Capítulo 16, 17 de Apocalipse. Uma tribulação terrível que os homens vão desejar morrer e não vão conseguir. Como é que esses profetas... Igreja, saia do mundo. Povo de Deus, creia, saia do mundo. O arrebatamento está próximo. A vinda do anticristo também está próxima. Aí por quê? De forma simultânea. Jesus tirando a igreja da terra vai se manifestar o anticristo. Isso, ele vai subir ao poder, porque meses antes do arrebatamento, meses antes dele subir no poder, ele vai ser declarado como o Salvador do mundo. E toda a igreja vai saber quem é o anticristo. Mas quando ele for tomar um posicionamento para subir no poder, a igreja vai ser tirada da terra. A igreja não vai passar na grande tribulação. Mas muitos vão ficar, muitos da igreja. Porque dentro da igreja tem um povo que não quer pagar o preço, que não quer se santificar, que não quer sair do mundo, que não quer agora, sabe, trabalhar na obra de Deus, não quer para o mundo. Tem pessoas aí ainda fazendo planos para anos aí, nem sabe o que está para acontecer no Brasil e no mundo. Olha a guerra de poderes que está no Brasil, o judiciário, olha só, os 3 poderes no Brasil, olha como é que está. Isso tudo é para preparar o governo do anticristo. Olha a guerra que temos aí. A Ucrânia, um país pequeno, não tem como suportar uma guerra, mesmo assim, querendo envolver todo o mundo na guerra. E fora que já existe, já está acontecendo a Guerra Fria. Então, meus queridos, desperta, desperta. Olha o que Jesus fala, olha o que o apóstolo João escreveu por mandamento de Deus e olha o que os pastores pregam hoje. Olha, Apocalipse 2:10, a igreja santa. Em Apocalipse, 7 igrejas, 5 reprovadas, 2 aprovadas. E essa daqui, a igreja de Esmirna, é uma igreja aprovada por Deus. Olha o que uma igreja santa e aprovada por Deus ouviu. Deus não está falando com Laodiceia, que estava reprovada. Está falando com Esmirna. Olha, não temas as coisas que estás para sofrer. Opa, uma igreja santa vai sofrer? Vai sofrer. Não é a grande tribulação, não. É o princípio da tribulação que a igreja vai sofrer. Como a igreja primitiva sofreu. Foram levados para o Coliseu, devorados por leões. Foram presos, degolados, enforcados, queimados. Os fiéis, não estou falando de infiel não, estou falando de crente fiel, que pagou o preço, morreu por Jesus Cristo, por amar tanto a Deus, porque por crer tanto em Deus, pagou o preço. Olha, não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai,
o diabo lançará alguns, não todos, alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui pode ser figurativo, mas o importante saber, quando é citado um número aqui, que tem o momento de início e o momento de fim. Aonde aquele que é fiel, sim, vai passar por tribulação, mas vai ser socorrido por Deus em tempo propício, segundo o desejo de Deus. Disse mais ainda aqui: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma igreja fiel chamada para suportar perseguição e ser fiel até a morte. Só que hoje os pastores pregam prosperidade, campanha e campanhas para que as pessoas prosperem e construam impérios aqui, quando o evangelho diz: não ajunteis tesouro na terra. O pastor tem que ser pobre? Não. Mas você não tem que deixar as coisas de Deus e, principalmente, você não pode deixar o testemunho de Cristo para buscar a prosperidade desse mundo. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e aí sim as demais coisas vão ser acrescentadas. Meus queridos, olha só o que está escrito, uma forma de vencer o mundo, porque todos desejam a salvação. Como alcançar a salvação? Suportando a tribulação e sendo fiel até a morte. E agora, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram. Vamos prestar atenção, como que a igreja venceu o mal? Olha, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Primeiro, aquele que crê que Jesus realizou uma obra poderosa na cruz é o que vai estar sendo salvo. E não só isso. Primeiro, aos que crê no testemunho, né, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Opa, deram testemunho, não voltaram atrás. Olha aí, nessa pandemia, entre aspas, onde muitos foram enganados, pastores enganados, obreiros enganados. Vou repetir aqui, por quê? Porque não conhecem a Deus. Pastores induzindo a igreja a acreditar na ciência. Deus deixou os médicos. Onde está escrito que Deus deixou os médicos? Lucas era médico, deixou de ser médico para seguir a Jesus Cristo. Aonde está escrito? Porque está escrito que quando alguém estiver doente, vai ao presbítero, e a oração da fé vai curar o enfermo. E se tiver pecado, vai ser perdoado. Então o enfermo deve buscar, segundo o evangelho, ao presbítero. Ao presbítero. Então por que pastores induziram ovelhas a tomar picadinha aí? Para se proteger. Tipo assim, Deus não pode te proteger. Não importa o que está escrito na palavra, eles não acreditam. Está escrito que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não será atingido. Mas eles pregam essas palavras, mas eles não acreditam. Eles induziam você a ir buscar proteção no mundo, nas ciências humanas. Não adianta eles ler. Não tenha medo. Não se assuste com assombro noturno. Nem seta que voa na escuridão. Nem mortandade que assola ao meio-dia. Por quê? Vou repetir. Porque 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita. Mas você será o quê? Salvo. Somente com os teus olhos verão. Porque você me amou, carecidamente colocarei você num alto retiro, por amor do meu nome. Nada vai te atingir. Eles pregam isso, mas eles não creem.
porque eles foram lá induzir o povo a tomar picadinha. Por que não disse para o povo, confia em Deus, crê em Deus, porque Jesus falou que aquele que crê não morrerá, e se crê morrendo, vai ressuscitar, e vai ressuscitar para a vida eterna, para a glória eterna de Deus. Meus queridos, infelizmente, muitos não conhecem a Deus. Infelizmente. Então está aqui, versículo 11 de Apocalipse 12. Eles, a igreja, venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles também não amaram as suas vidas até a morte. Não. Estou preparado, não somente como Paulo disse. Quando foi profetizado que Paulo iria ser preso em Jerusalém, conduzido para Roma e iria morrer lá, ele disse para os irmãos que não queriam que ele fosse, meus irmãos, não me entristeçam, porque eu não estou preparado somente para sofrer por Jesus, mas eu estou preparado para morrer também por ele. E ele foi. E a igreja deve fazer isso também, estar preparado não só para buscar a bênção de Deus, não, mas para padecer por Jesus Cristo e para glorificar a Deus pela fé que há no nome de Jesus Cristo, no Evangelho de Deus. E não confiar no mundo. Não induzir a igreja a confiar no mundo, na falsa ciência, que foi o que o Espírito Santo ministrou através da vida de Paulo, quando ele envia a carta a Timóteo. Cuidado, Timóteo, com a falsa ciência, com o falso conhecimento. Falsa ciência é isso, é falso conhecimento. Não é verdade o que estão falando, não é verdade o que estão mostrando. Não é verdade.